Oi, pessoal, tudo bem? Acho que alguma coisa aconteceu com minha conexão, tá? Então eu saí, retornando agora. Vamos ver se o Saulo consegue agora visualizar, né, a nossa live e pedir para participar, tá? Então, como eu estava falando, o Saulo, ele é um contador registrado aqui no Canadá, certo? Ele vai poder trazer mais novidades pra gente em relação, né, à amplificação do Airbnb, anunciado ontem pelo nosso ministro Trudeau, tá? Um, Aí, ele, como especialista, vai poder trazer mais informações a vocês. Oi, Saulo. Oi, tudo bem? Bom dia, Celina. Tudo. Tava apanhando aqui com É, essa internet. eu não tava conseguindo entrar, tava dando erro. Perfeito. Vamos lá, Saulo. Conta pra gente, quais são as novidades? Bem, as novidades são que o governo canadense ele agora incluiu no SERP as pessoas que têm uma renda mais baixa. Não é necessário mais que você tenha deixado de obter renda. Agora, se você tiver uma renda de até $1.000, você pode aplicar para o SERP. Tá. Além disso, outras mudanças menores, pessoas que trabalham sazonalmente, né? Uma pessoa, por exemplo, que trabalha todo o verão ou toda a primavera e agora não está conseguindo obter aquele emprego que no ano passado teve, também vai poder aplicar. E os trabalhadores que estavam no IAI, né, e esgotaram o IAI, já chegaram no limite máximo do IAI e voltaram para o mercado de trabalho e não estão conseguindo emprego, também vão poder aplicar para o SERP. Tá, então a pergunta é o seguinte: no meu entendimento anterior, né? ah, Só quem realmente perdeu 100% o trabalho, certo? 100% a sua renda poderia aplicar para esse benefício. Alguma coisa mudou em relação a isso? Sim, agora o governo, ele, para quem num período de 14, no primeiro período que a pessoa for aplicar para o SERB, se num período de 14 dias ou mais, a pessoa tiver a pessoa tiver de renda $1.000 ou menos, ela vai poder aplicar para o SERB também. E isso pode ser feito no mesmo processo através do site da CRA. Mesmo processo que eu inclusive, já detalhei nas mídias sociais sobre como aplicar pela CRA, é a mesma coisa. Tá, então isso amplificou bastante o programa, né? Com certeza, porque algumas pessoas, eu recebi muitas mensagens e que algumas pessoas, por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que me falou, eu trabalho de caixa na Dollarama e eles não me demitiram, entendeu? Eu Uhum. estou recebendo renda, por isso que eu não sou elegível SERB, mas a minha renda está muito baixa. Essa pessoa que me mandou essa mensagem, ela passou a ser elegível SERB, porque provavelmente ela está recebendo menos de $1.000 naquele período, $1.000 ou menos, naquele período de 4 semanas, ela vai poder aplicar para o SERB. E aí, então, ou seja, a pessoa vai receber os 2.000, o valor também não muda, é 2.000, sendo elegível é 2.000 para qualquer pessoa, mais essa renda que estiver recebendo do trabalho. E vale observar também que o critério, a renda que pode ser inclusa, continua a mesma. Vale renda para autônomo também. Se o autônomo ele está recebendo menos de $1.000, ele também pode aplicar para o SERB. Entendi. Tá. Uma pergunta que eu vi algumas pessoas fazendo, né? É o seguinte: você precisa, então, você precisa atualizar cada 4 semanas, certo? Ele não é uma coisa automática, você vai ficar recebendo por 4 meses. Então, cada mês você tem que ir lá e aplicar novamente. Depende. Pelo Service Canada, as pessoas que estão recebendo o SERB pelo IAI, ela tem que continuar fazendo o processo do IAI, que é mandar os relatórios de 2 em 2 semanas. Pela CRA, que é onde eu passei instrução nas mídias sociais, a pessoa vai ter que aplicar para cada período de 4 semanas, entendeu? Não é automático essa renovação de 4 em 4 semanas. Entendi. Tá. E como vai ser, então, as taxas em cima desse valor? Porque vai haver, né? Sim, sim. O SERB, ele é chamado, ele é tido como um taxable benefit, ou seja, é um benefício que você recebe do governo e incide imposto de renda em cima. Ele vai ser, o valor que você receber, que a pessoa receber, vai ser somado às outras rendas que ela tiver em 2020 e ela vai ser taxada no imposto de renda normalmente. Vou dar 2 exemplos, porque vai ficar mais fácil de entender. Uma Uhum. pessoa que tiver uma renda total de, sei lá, $9.000 em 2020 todo, ela não vai ter taxação nenhuma de imposto de renda nessa renda, porque está na faixa de isenção do imposto de renda no Canadá.
Entendi. Agora, uma pessoa que tiver uma renda, não sei, vamos botar num exemplo extremo, uma pessoa que tiver uma renda de US$ 250 mil, que é possível, tá? É improvável, mas é possível. Uma pessoa que tiver uma renda de US$ 250 mil e tiver recebido o SURB, ela vai ser taxada em mais de 50% no valor do SURB. Então, é taxação progressiva, a alíquota do É um imposto de renda vai income, na crescendo. verdade, é um É um recebimento, como income. se você estivesse trabalhando, certo? Exatamente, exatamente. Tá, ótimo. Já tem algumas perguntinhas, eu acho que era bom a gente ir lendo, tá? Vamos lá. Vamos lá. A pergunta, Natália, esses $1.000 é antes da dedução das taxas? Sim, esse valor é o bruto, é o antes ou seja, é o antes da dedução das taxas, sim. Perfeito. Renato, newcomer com work permit que nunca trabalhou, consegue aplicar também? Ah, é, Você tem que ter perdido a sua renda a partir do dia 15 de março, ou perdido agora, diminuído a renda a partir do dia 15 de março, como residente do Canadá. Se você, por acaso, como residente do Canadá, você recebeu uma renda, por exemplo, de algum cliente que você teve nos Estados Unidos, uma situação hipotética, e sendo residente do Canadá, você pode aplicar, entendeu? Mas se você veio para o Canadá e não perdeu essa renda enquanto residente do Canadá, você não pode aplicar. Ok, interessante. Pergunta da Jéssica. E quem não estava trabalhando e está impedido de trabalhar devido ao Covid? Como fica? Quem não estava trabalhando, Não, ela não estava trabalhando e agora não vai poder trabalhar. essa pessoa, por enquanto, ela não é elegível. Por enquanto, não. Tá. Ricardo, sou estudante, trabalho no DoorDash. Posso aplicar? Se ele se enquadrar no critério de elegibilidade de US$ 5.000 de renda nos últimos 12 meses ou em 2019, e agora ele tiver uma renda menor que US$ 1.000 nesse período de 4 semanas, né, ele pode aplicar. Tá, perfeito. London, mas quem só estudou por 6 meses e ia trabalhar no verão, não é elegível a nada, né? É, ainda não existe informação a respeito dos estudantes, né? Mas não existe informação específica dos estudantes. O que acontece é que existe esse critério de elegibilidade em relação a trabalhos sazonais. Ou seja, Uhum. se você é estudante, você trabalhava todo o verão num trabalho específico e esse verão você não vai ter acesso a esse trabalho por conta do Covid, você é elegível. Mas não é porque você é estudante, mas é porque você se enquadraria no critério de trabalho sazonal. Entendi, entendi. E quem nunca trabalhou? É residente permanente e recebe renda dos pais. Pode aplicar também para o SURB? Não. Não, né? Ok. Gustavo, se eu já fui aprovado para o SURB e já recebi os 2.000, o que devo fazer se depois de 2 a 3 semanas eu voltar a trabalhar? Bem, o SURB, se for pelo EI, você vai informar o Service Canada que você voltou a trabalhar e eles vão parar de te pagar automaticamente. Se for pela CRA, como você tem que renovar de período em período, é só você não aplicar para o próximo período. Entendi. Tá. Saulo, uma pergunta que eu recebi de umas 2, 3 pessoas que me mandaram no Instagram ontem. Recebi 2 parcelas de 2.000. Como que eu faço para devolver? Como é que funciona? É, É possível, né? Parece é, que sim, né? Receber mais parcelas do que devido, né? o que acontece assim, que a CRA ela fez tudo às pressas e é um sistema que tem falhas, mas eles priorizaram botar dinheiro no bolso das pessoas ao invés de serem detalhados no processo que eles desenvolveram. Então, eu imagino que algumas pessoas se tornaram elegíveis pelo EI, receberam pelo Service Canada, e aí foram no site da CRA, aplicaram também e receberam pelos dois, porque são dois órgãos diferentes. Mas os dois teriam no mesmo valor de 2.000? É possível. É É possível, possível? Tá. é possível os dois. Assim, no EI, as pessoas estão recebendo relativo às semanas. Então, elas estão recebendo 500 por semana. A CRA, ela está pagando 2.000 pelo período todo. Então, se a pessoa, por acaso, foi elegível aos 2.000 pelo EI e foi elegível aos 2.000 pela CRA, recebeu os dois, porque eu imagino que os dois órgãos não estejam se falando. Entendi. Então, ela vai ter que devolver. Em algum momento vão cobrar, né? A conta vai chegar em algum momento, né? E a conta vai chegar em algum momento. Ela vai ter até existem Começa a instruções. gastar esse dinheiro não, que esse dinheiro não é seu, provavelmente. Com certeza, com certeza. Essa pessoa vai ter que devolver. Inclusive, tem instruções no site da CRA sobre como devolver. Eles não falam do service especificamente, mas existem instruções de como devolver benefício pago a mais. Entendi, perfeito.
Cadê? Você já foi. Tá. Eu perdi contrato de internship para o verão e contava com essa renda para pagar minha faculdade. Não estava trabalhando antes. Tenho direito a algo? É, eu não sei. Não sei se esse internship é exatamente um estágio ou O internship é o estágio. é o estágio, porque eu ia também falar de bolsa de estudos, entendeu? É, se enquadrar no critério do trabalho sazonal, eu acredito que sim, mas eu não posso dar 100% de certeza. Me É porque não parece que está muito claro para a não está gente, né? não O tá que muito seria esse claro. internship, né? Não está muito claro. Assim, o que eu li é que a CRA, ela parece que ela não vai cobrar juros em multa no caso do SURB, no caso da devolução, porque ela entende que não está tendo muita clareza no critério de elegibilidade. Uhum. Então, no caso dessa pessoa, ela está numa zona cinza, né? Não está muito claro se ela é elegível ou não, mas talvez, em alguma interpretação, caiba dizer que é um trabalho sazonal. Perfeito. Cadê? Quem é PR e está fora do Canadá desde 2019 e ainda não retornou ao Canadá, pode aplicar agora ou deixa aplicar para quando retornar ao país? O fato de ser somente residente permanente não te dá o direito de aplicar. Você tem que cumprir com os requisitos, não é isso? Aqui eu e a Celina, a gente está em em duas áreas, né? É. Existe o residente para fins de imigração, né? Que aí tem o cidadão, o residente permanente, work permit, study permit, e existe o residente para fim fiscal. Residente para fim fiscal, ele é ou não é? Se você está É. fora do Canadá e você não é residente fiscal, você não pode aplicar, porque um dos critérios é você ser residente fiscal do Canadá. É. Acho que a pergunta seria o seguinte: ele é residente permanente, imigrante, tá? Mas ele está fora do Canadá desde 2019. Eu acho que a pergunta dele é: por ele ser residente permanente, ele tem que ainda ou não cumprir com os pré-requisitos, que é, né, ter perdido o emprego devido à situação. Mas se ele está fora desde 2019, difícil, não? Porque, assim, não necessariamente, tá? Provavelmente sim é difícil, mas, por exemplo, se ele saiu em dezembro de 2019 e ele está tá trabalhando no Brasil temporariamente, continua como residente fiscal do Canadá e perdeu essa renda de estar trabalhando nesse trabalho do Brasil. Então ele seria elegível. Mas eu volto a dizer, é uma situação improvável. O mais provável é que ele não seja elegível. Mas Entendi. tem que ver caso a caso. Entendi. Tá. Estudante full-time que trabalhava part-time na faculdade e parei de trabalhar por causa do lockdown. Posso receber? Estudante full-time, ele trabalhava na faculdade, foi isso? Trabalhava part-time na faculdade. Se for um trabalho normal, se ele atingiu o critério de elegibilidade dos 5 mil, não vejo por que ele não ser elegível. 5 mil, certo? Nos últimos 12 meses ou 1.000 nas últimas 4 semanas, é isso? Na verdade, são 5 mil de renda total nos últimos 12 meses ou em 2019 no período de 4 semanas você pode ter tido até 1.000 de renda para poder aplicar. Não é mais que você não precisa ter renda nenhuma. Você pode aplicar com até 1.000 de renda. Entendi. Ok. Tá. Outra pergunta aqui. Meu visto de trabalho começou em janeiro e trabalhei por um mês e perdi o emprego. Posso aplicar? Meu total bruto foi de $2.500. Depende. Se você perdeu esse emprego antes do dia 15 de março, você provavelmente não é elegível para o IA e você não pode aplicar. Agora, se você perdeu esse emprego a partir do dia 15 de março e você somou nos últimos 12 meses ou em 2019 5 mil ou mais de renda, você pode aplicar. Perfeito. Como reaplicar para o SURB? No CRA, acho que só tem a primeira aplicação. Como é que faz para fazer a segunda? Você sabe? Sei, assim, quando você está aplicando pro SURB na CRA, você tem uma caixinha embaixo que você seleciona o período pelo qual você está aplicando. Eu não entrei, eu não vi aquela caixinha nos últimos dias, mas eu imagino que à medida que os períodos forem surgindo, forem chegando, eles vão incluir as outras opções. Então você vai ter que ir no site da CRA, reaplicar novamente e selecionar o período posterior. Perfeito. Pergunta aqui. Já apliquei para o EI antes do SURB e fui aprovado, mas estou recebendo menos do que os 500 por semana do SURB. Existe a possibilidade de migrar do EI para o SURB? Não existe possibilidade de migrar para o EI e para o SURB, porque se você for elegível para o EI
antes do dia 15 de março, você vai receber o EI normal, o EI por desemprego. Então, você só vai poder aplicar para o SERB depois que você esgotar o EI que você pode receber, aí você pode aplicar para o SERB. Entendi. Porque tem que terminar um para depois começar o outro, né? Se você se tornou elegível ao EI antes de 15 de março. Tá. Agora, o SERB, em relação a ele e juntamente com licença maternidade, por exemplo, né, os benefícios da licença maternidade, eles podem andar juntos ou também não? Não, pelo que o meu entendimento é que você tem que esgotar o benefício do EI para aí sim poder receber o SERB em seguida. Tá, ok. E licença maternidade faz parte do EI, né? É um outro tipo de EI, né? Maternity leave ou parental leave, mas que é licença parental, licença maternidade, né? Mas é um outro tipo de EI, mas faz parte do EI sim. Perfeito. Quem aplicou para o EI e já tem 10 business days e ainda não recebeu, o que fazer? Olha, você pode ligar para o Service Canada e pedir mais informações a respeito por que você não recebeu ainda. Pode ser que é difícil eu dar uma comentar baseado só com essas informações, mas eu recomendaria ligar para o Service Canada para buscar um entendimento melhor do porquê que não recebeu, porque eles estão pagando muito rápido. Se não recebeu ainda, é porque tem alguma coisa. Tá. Saulo, obrigatoriamente, a pessoa precisa ter declarado o imposto de renda em 2019 ou 2018 para receber esses benefícios? Não. Se você ligar para o número da... Porque você só é obrigado a declarar imposto de renda se você tiver renda de modo geral, na maioria das vezes, né? Existem regras específicas. Se você tiver imposto a pagar, se a CAE te mandar declarar ou se você tiver renda como autônomo, tá? Então, você não precisa necessariamente ter declarado imposto de renda em 2018 e 2019. Mas se você não tiver cadastro com a CAE, você vai ter que ligar para eles pegarem seus dados. Senão eles não têm endereço para onde mandar o cheque ou não sabem a conta bancária onde depositar o dinheiro. Então tem que ligar para eles para fazer o seu cadastro com eles. Entendi, ok. Estou em dúvida em qual mês aplicar. Mês de março trabalhei com horas reduzidas, mas o salário será em abril. Devo aplicar para o mês de abril? O período do SERB, ele não cai, ele não acompanha o mês calendário, né? Se não me engano, o primeiro período termina em 11 de abril, uma coisa assim, e você tem que ter ficado com até 1.000 de renda por 14 dias ou mais, tá? Então, em termos de salário, vale para a CAE, o meu entendimento é que vale para a CAE a data que você recebe o salário, não vale o período pelo qual você ganhou o salário. Então, se dentro desse critério você se enquadrar no primeiro período, você aplica. Senão, você tem que deixar para o período seguinte. Ok. Quem está em Imply Status, que é vencer um status, está esperando o outro chegar e uma troca interna de visitante para estudante, tem direito a algo? Olha, na teoria, eu vou falar da teoria e vou falar da prática, Celina. Tá. É sempre bom dividir as duas coisas, né? Nem sempre andam juntos. Sim, sim. O que acontece? Na teoria, a pessoa, quando está em Implied Status, ela não tem um Social Insurance Number válido. O Social Insurance Number venceu. Então, as regras da CRA é que você não é elegível ao benefício, mas uma vez que você atualiza o seu Social Insurance, você pode receber retroativo. Isso na teoria, tá? Na prática, o que está acontecendo, e a Celina até divulgou isso nas mídias sociais dela, é que a CRA está pagando mesmo para quem está com o Social Insurance Number vencido. Agora, se você me perguntar, ela tem algum controle em relação a quem está em Implied Status? Acredito que não, mas não posso dar certeza sobre isso. Saulo, você sabe que depois, né, que a pessoa me mandou o relato, eu repostei, eu perdi a conta de quantas pessoas me responderam dizendo: funcionou comigo, foi exatamente isso que aconteceu. Ou outras: olha, eu só vou poder fazer segunda-feira, que é o mês do meu aniversário, depois eu volto para contar. Eu tive pessoas que falaram assim: olha, eu tentei, não consegui fazer. Eles não aceitam. Falaram que, sei lá, depois de 3 horas no telefone, falaram que eu precisava realmente do meu C-Number estar válido. Então, agora, né? Só fazer uma observação sobre isso. Oficialmente, no site da CRA hoje, ele fala que você precisa ter um Social Insurance Number válido. Então, assim, no site diz isso? No site diz isso. Então, assim, eu acredito que tenha sido alguma falha por conta do que eu já disse antes. Eles estão fazendo... É uma coisa gigantesca, monumental esse SERB. Então, é impossível não ter falhas, entendeu? Então, eu acho que isso tenha sido alguma falha, porque no site da CRA diz que não pode aplicar não tendo um Social Insurance Number válido. Perfeito. Vamos lá. Pergunta é da Caterine. Estou recebendo benefício. Posso, então, conseguir trabalho para receber até 1.000?
Teoricamente, sim. Sim. Ok? Clóvis, a renda mínima de 5 mil nos últimos 12 meses deve ser só de um empregador ou pode ser a soma de rendas de todos os trabalhos? Não entendi essa regra. Você pode somar todos os seus trabalhos, inclusive somar trabalho assalariado com trabalho autônomo. Tudo. Você, Tudo que for renda. tudo que for renda. Assim, tudo que for renda, não, peraí. Aluguel, não. Se você tiver Aluguel. renda Tá, se verdade. você tiver renda de aluguel, não pode. Ok. Benefícios do governo, não pode. Tem uma lista de algumas exceções, tá? Posso até abrir aqui agora para falar para vocês. Agora, no geral, renda como autônomo, renda como funcionário, né? Renda de trabalho assalariado, e também se você receber dividendo, se você tiver uma empresa e receber dividendo, também eu não sabia disso, isso daí foi uma atualização deles, eu soube há pouco tempo, também dividendo está incluso nessa renda. Não é, Ok. situação, é uma exceção, né? Muitas, não se aplica à maioria das pessoas, mas enfim, está incluso. Ótimo. Trabalhei nos anos de 2018 e 2019, nesse ano, saí do emprego dia 28/2, porque eu queria procurar outro emprego, mas fiquei impedida logo, né? Porque teve o lockdown. Posso aplicar para o SURB ou para o EI? Você pode repetir o começo da pergunta, Celina? Ela botou assim: trabalhei nos anos de 2018 e 2019. Nesse ano, saiu do trabalho no dia 28/2, porque ela estava procurando por um outro trabalho, Sim. tá? E aí, logo em seguida, foi impedida, na verdade, de continuar a procura, né? Devido à situação toda. Ela tem direito ao SURB ou ao EI? Sobre o AI é difícil afirmar, porque o AI depende das horas que a pessoa contribuiu, entendeu? Então não tem como responder. Tá. Sobre o SERB, se É porque ela não parou depois do dia 15 de é, março, né? ela não parou depois do dia 15 de março, mas o que eu tô até eu tenho o critério de elegibilidade aberto aqui do lado para tirar as É. dúvidas, tá? É, Sabe o que eu ia perguntar para você, Saulo? sim. Por exemplo, a primeira coisa que a pessoa tem que ter como resposta, eu posso aplicar, a pessoa tem que. Será que a pessoa deveria pensar, eu perdi meu trabalho depois do dia 15 de março? É, Ou perdi horas? perdeu horas, né? A regra geral, a rule of thumb, né, seria essa, se ela foi impactada pelo Covid, né? E se ela conseguir justificar isso depois. Porque não necessariamente a pessoa precisa ser demitida. A pessoa pode ter uma diminuição de horas, ou mesmo assim, ela pode ter as horas zeradas, mas continuar com vínculo empregatício com a empresa. Agora, só adicionando uma coisa que eu falei antes, o que que não conta nos 5 mil? Eu falei benefício, não é bem benefício, é pensão que recebe do governo, Ok. aposentadoria, empréstimo estudantil e bolsa de estudos. Esses três não podem ser incluídos nos 5 mil. Tá. Saulo, outra coisa, a pessoa precisa ter, por exemplo, a pessoa está trabalhando, tá aí por alguma razão, a pessoa está em casa, não está se adaptando ao home office, por exemplo, ok? E pede para sair do trabalho, tá? A pessoa está em casa, a família toda está junto, criança, idoso, todo mundo junto. A gente não tem condição, né, de concentração para trabalhar. Essa Sim. pessoa tem direito a solicitar? Depende. A regra é que você não pode ter pedido demissão, tá? Mas se você parar de trabalhar para, por exemplo, cuidar do seu filho que não está indo para a escola, você pode pedir, porque na verdade está Entendi. relacionado ao Covid. Se Tá, você porque eu tava lendo as regras e ali tava escrito, né? Você não pode voluntariamente ter saído do seu trabalho. Então eu fiquei muito na dúvida, ok? Nessa situação, né? A pessoa só tá pedindo para sair porque não tem condições de trabalhar em casa. Devido, né, à criança, por exemplo, como exemplo, tá? Então essa pessoa provavelmente terá direito. Sim, sim, sim. Tá. Ok, vamos lá. Como o Child Care Benefit é considerado um income para imposto de renda, tem direito ao SURB? O Child Benefit ele não é considerado um income para o imposto de renda, ele é um non-taxable. O Child Benefit atual ele é um non-taxable benefit. Ele não Teve algum aumento também do Child Care Benefit? teve, mas eu ainda não consegui ver o aumento preciso. Se eu não me engano, eles tinham falado que ia ser um aumento de não sei se 350 ou $500 em média por família, mas teve um aumento. E teve um aumento do GST, HST Credit também. Tá. O que é exatamente o residente fiscal?
Um residente fiscal, ele mora no Canadá e aí você veio para o Canadá, você estabeleceu residência, você veio com a sua família, você comprou um veículo, teve a carteira de motorista aqui no Canadá. Existem vários indicadores que a CAI usa para determinar se uma pessoa é residente fiscal ou não. Por que eu estou falando isso tudo? Porque às vezes tem gente que não quer ser residente fiscal para não pagar imposto no Canadá. E a CAI olha todas essas coisas que eu acabei de falar para ver se a pessoa é residente ou não. No modo geral, você veio para o Canadá com uma study permit, está fazendo seu trabalho part-time, está estudando, você é residente fiscal, entendeu? Esses critérios todos são mais para decidir se uma pessoa que não está querendo ser residente fiscal é residente fiscal na verdade. Ok. Vamos lá. Gustavo, se fui demitido hoje, mas ainda vou receber um paycheck daqui a 15 dias, já posso aplicar para o SERB ou tenho que esperar receber esse paycheck primeiro? Pois a CRA, ela oficialmente, ela usa a data de pagamento como a renda como o dia da renda, né? O dia da renda que você obter. Por exemplo, se você tiver um trabalho no final de dezembro, você receber no começo de janeiro, isso conta como renda do ano seguinte. Agora, para isso não está muito claro, entendeu? Tá. Não está claro se eles vão contar o período trabalhado ou o período recebido. Eu, assim, é difícil dar uma recomendação de falar assim, aplica e depois ver se eles aceitam ou não. Mas você tem sua lógica, entendeu? Não é um critério preto no branco. Se você tem uma lógica que você acha que é razoável, vai em frente e depois você se entende com a CRA. Tá. Eu não faço ideia como funciona o preenchimento, tá? Na hora que você vai preencher, você tem que declarar que dia foi que você deixou de trabalhar? Não, eles pedem uma data? Não, eles só pedem que você confirme que você marca uma caixinha, né? Você tica uma caixinha, como a gente diz. E você fala que você está elegível conforme aquele critério, que é você ter 14 dias, né? Conforme esses critérios de renda. Porque eles estão assumindo que você cumpre com todos os critérios, por isso que você está aplicando, né? Sim. Então, tem tempo de verificar um por um se realmente está acontecendo isso ou não, né? Sim. O que eu acho, assim, agora é o meu achismo, tá? A CRA, ela leva em conta assim, a data que você recebe, mas eu acho que eles estão sendo muito, muito flexíveis com esse benefício por conta da situação que é atípica, né? Então, é possível que mesmo que você considere o período trabalhado, aplique e receba, que eles não peçam, que eles não considerem o dia efetivamente que você recebeu. Mas eu não tenho como dar certeza disso. Tá. A nova regra dos 1.000 é junto com o critério dos 5.000 nos últimos 12 meses? Não, são coisas separadas. Os 5.000 de renda nos últimos 12 meses, perdão, ou em 2019, faz parte do critério, um critério de elegibilidade. O outro critério de elegibilidade é você ter recebido até $1.000 em 14 dias ou mais, tá? Então são dois critérios diferentes. Se você um ou o outro para se encaixar, né? Não, são os dois. São os dois? Okay. São os dois. Você precisa ter batido. Por exemplo, em 2019, você teve 8.000 de renda. Mas agora, a partir do dia 15 de março, você não perdeu o emprego, né? Você não estava trabalhando, então você não perdeu o emprego. Então você não é elegível. Entendeu? Mesmo batendo o critério dos 5.000, você não é elegível se você não perdeu o emprego por conta do Covid. Aí, por exemplo, você perdeu o emprego a partir do dia 15 de março, mas você não bate os 5.000 de elegibilidade. Você também não é elegível. Você tem que bater os dois. Tem que bater os dois, tá. Ok. O meu contrato part-time on-campus se encerra amanhã, dia 17 de abril. O departamento de RH encaminhará o ROE, que é o Record of Employment, para o CRA nos próximos 10 dias. Quando devo aplicar? Olha, o último dia é amanhã. O último dia para eles mandarem o record? Não, o último dia dela no trabalho é amanhã. Sim. Olha, aí vai levar 10 dias para o RH entregar o ROE no CRA. Novamente, eu vou falar na teoria e na prática, tá? Na teoria, ela tem que ir pelo Service Canada, e no Service Canada, em algum momento, ela vai separada, porque elas vão pedir o Record of Employment. Na conta dela do Service Canada, ela consegue obter se o empregador dela tiver feito tudo certinho. Mas o empregador também ele tem uma obrigação de fornecer o Record of Employment. Então, ela vai ter que esperar o empregador fornecer esse Record of Employment para ela poder aplicar pelo Service Canada.
Entendi. Ela tem que aplicar pelo Service Canada, mas ao mesmo tempo, eu vou falar na prática, não existe nenhum impeditivo para ela ir no site da CRA e aplicar ao mesmo tempo. Agora você Entendi. pergunta se isso vai dar problema lá na frente, Saulo? Não tem como afirmar, entendeu? Mas eu sei que o que a pessoa não deve fazer de jeito nenhum é aplicar para os dois e receber 4 mil. Tá, ok. Sou estudante, faço delivery. Não atinjo os 5 mil, mas recebo menos de 1.000 por mês. Posso aplicar? A princípio, não. Tem Não. que atingir os 5 mil de renda nos últimos 12 meses ou em 2019. Tá. Fernanda, eu apliquei para o EI mesmo sem ter direito. Porém, recebi os 2 mil. Preciso fazer novamente a aplicação para receber novamente em abril? Ela aplicou para o IAI sem ter direito e recebeu. Ela tá dizendo aqui, eu apliquei pro EI mesmo sem ter direito. Ela sabia que ela não tinha direito, ela aplicou. Porém, recebi os 2 mil. Preciso fazer novamente a aplicação para receber novamente em abril? Assim, se ela realmente aplicou pelo IAI, foi pelo Service Canada, entendeu? E o Service Canada é É. muito mais criterioso para avaliar a elegibilidade da pessoa do que a CRA. Então, Ok. assim, podem ter cometido um erro? Podem, mas eu imagino que seja improvável que elas tenham deixado passar no Service Canada e terem pago o SERB. O que pode ter acontecido, talvez, aí ela tenha aplicado, na verdade, pela CRA e tenha recebido os 2 mil, entendeu? E aí, se ela não for elegível, ela vai ter que devolver em algum momento. Tá, ok. E quando tiver que devolver, vai ter que pagar com juros? Tem juros nisso ou não? Assim, a informação que eu tenho é que, por conta tem muita. A informação é dúbia, né? A informação às vezes é um pouco confusa em relação à elegibilidade. Até para mim, como contador, não é preto no branco, não é tão claro assim. Então, a informação que eu tenho é que a CRA ela não vai cobrar juros e multa, mas eu não posso dar certeza disso, porque está tudo mudando toda hora, mas parece que eles não vão cobrar juros e multa justamente por conta das pessoas estarem aplicando sem ter certeza, para elas não serem penalizadas por conta de terem aplicado de boa fé, mas não terem entendido Olha direito só, o critério. quem aplicou para o EI e não era elegível foi migrado diretamente para o SERB. Se pode ser que na pergunta anterior que você tinha feito, que a pessoa tenha aplicado pelo Service Canada, eles tenham verificado que a pessoa tinha os 5 mil de renda, mas não era elegível para o IAI, e ela tenha sido enviada Jogaram direto. automaticamente para o SERB. Pode ser. Agora, para mim, esse é um ponto que eu não tenho como responder, se ela vai ser automaticamente renovada pelos outros períodos. Porque se ela entrou pelo Service Canada e foi jogada para o SERB, ela tem que entrar no site da CIA e renovar para o período seguinte, ou o Service Canada vai ficar renovando período a período? Não tem como... Porque pelo SERB, todo mês você vai ter que ir lá declarar, certo? Exatamente. Só que se você faz... Só que ao mesmo tempo, se você aplica pelo IAI, você envia as cartas do IAI de 2 em 2 semanas e você não precisa reaplicar. Você vai recebendo os 2 mil conforme a manutenção do critério de elegibilidade do IAI. Então, ela está numa zona aí que eu não sei como que ela vai manter os outros meses. O que eu faria no lugar dela? Eu observaria se ela vai receber no mesmo período o segundo valor de 2 mil. Se ela não receber, eu iria no site da CAI e aplicaria para o período seguinte. Ok, perfeito. Se tiver imposto a pagar em 2020 após a declaração, devo fazer o pagamento antes ou depois do SERB? Não entendi a pergunta, Celina. Então, se tiver imposto a pagar em 2020 após a declaração, devo fazer o pagamento antes de solicitar o SERB? Acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Sim, tá falando do imposto a pagar, do imposto de renda. O imposto a pagar. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ela pode pagar, contanto que ela paga o imposto de renda dentro do prazo, que agora para indivíduos é 1º de setembro, uma coisa não tem a ver com a outra. Inclusive, se a pessoa tiver com um aperto financeiro, ela pode esperar receber o SERB para, com o dinheiro do SERB, pagar o imposto. Para pagar o imposto devido, entendeu? Tá, ok. Pergunta da Sheila. Aplicar para o SERB afeta de alguma forma para o futuro aplicar para o PGWP? Não é comigo. Um dos requisitos do Study Permit é declarar ter como se sustentar no período do curso. Bom, eu acho que essa pergunta eu posso responder, tá? Não. Esses benefícios não vão te trazer problemas nem no seu PGWP, nem no processo de residência permanente. Tá? A mesma coisa, muita gente fala, Celina, eu posso aplicar para o Child Benefit? Isso vai me atrapalhar? Não, não te atrapalha. Então, pode fazer isso sem problemas, tá?
Trabalhei o ano todo de 2019. Perdi o Work Permit agora em abril. Tenho algum benefício? Se você for elegível, depende da. Se você for elegível dentro do critério essa pergunta é tricky, né? Porque depende da data. O que acontece? Se você perdeu o Exatamente, porque emprego. ela botou assim: perdi o Work Permit agora em abril. O que quer dizer perdi o Permit agora em abril? Vamos fazer suposições aqui. Digamos que o que ela quis dizer com perder o permit é que o permit dela expirou, né? Agora em abril. E vamos dizer que que ela perdeu o emprego a partir do dia 15 de março, ou diminuiu a renda, né? Passou a ter uma renda menor que 1.000. Ela pode aplicar, porque é elegível. Só que ela pode aplicar desde que o Social Insurance Number dela seja válido. Então, se, por exemplo, se ela ficou 14 dias nesse critério da renda, no primeiro período do SERB, ela é elegível por isso, e hoje o Social Insurance Number dela é válido, ela pode aplicar hoje, na teoria. Agora, se hoje o Social Insurance Number dela não é válido, ela não pode aplicar, porque não pode aplicar se você não tiver um Social Insurance Number válido. Perfeito. Bom, vamos às últimas duas perguntas. Para quem está trabalhando part-time em serviço essencial, precisa aguardar quanto tempo para dar entrada no SERB? Olha, na verdade, para quem está trabalhando em serviço essencial, parece que o governo ele vai, para quem está trabalhando em serviço essencial e ganha menos de 2.500, parece que o governo vai complementar a renda de uma forma que, além do SERB, entendeu? Vai fazer um top-up dele. Vai fazer um top-up junto em trabalho com as províncias. A gente não sabe detalhes disso. Então, se você está nessa situação, eu recomendaria talvez um pouquinho de esperar um pouquinho para ver o que o governo vai fazer em relação a você, que pode ser uma alternativa melhor que o SERB. Perfeito. Celina, me ajuda. Meu marido é estudante, trabalha 20 horas e ganha 1.000 por mês. Ele pode aplicar para o SERB mesmo não tendo horas reduzidas? O que o critério de elegibilidade agora fala é que se você tiver menos de $1.000 de renda, você pode receber, né? E se você tiver mais de 5.000 nos últimos 12 meses, você pode receber. Então, na teoria, ele pode aplicar, mas eu não vejo muita clareza em relação a essa diminuição de horas, entendeu? Perfeito. Saulo, muito obrigada novamente, né, por você trazer as informações e responder. Perdi as contas. Quantas perguntas você respondeu? Passa o seu contato para a gente, para o pessoal que quer mais informações e querem contatar você. Claro, só para me apresentar, porque muita gente não me conhece, o meu nome é Saulo Ferreira, eu sou contador, eu tenho mestrado e graduação aqui no Canadá, eu fui aprovado na prova do CPA. Eu tenho uma empresa de contabilidade que atende pessoas e empresas no Canadá todo, exceto o Quebec. O nome dessa empresa é texparabrasileiros.ca. Esse é o site, esse é o Instagram e esse é o Facebook. Então, se você quiser seguir a gente na mídia social, quiser entrar no nosso site, é só procurar por esse endereço. Se você quiser fazer o seu tax return de 2019 ou de algum ano anterior que esteja pendente, é só entrar no nosso site, é muito fácil. Você vai ter um botão amarelo bem na primeira página. Você clica, dá seu nome, sobrenome, e-mail e província, e o processo já começa. A gente já manda um e-mail rapidinho respondendo você. E fica ligado nas nossas mídias sociais, que a gente está sempre postando informações do que está acontecendo relacionado a essa crise do Covid-19. Perfeito. Eu volto às 2h30 horário de Vancouver, com a Mariana do Get a Job, né? Onde ela vai dar dicas maravilhosas em como melhorar o seu currículo nesse tempo. Tá todo mundo em casa, então vamos aproveitar esse tempo também para fazer isso. Certo? Obrigada, Saulo. Obrigada, pessoal. Até mais tarde. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, gente. Tchau.